Ixi, espera aí que ela... Tentar mandar de novo aqui o convite. Aê, conseguimos. Olá, tudo bem? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo muito bem. E você, tá me ouvindo? Tô. Esse tom, então, tá bom pra gente conversar. Tá ótimo, tá ótimo. E aí, Então, tudo tá bem? bom. Tudo bem, que bom, né, Fernando? Não Essa é? iniciativa, que legal. Finalmente a gente conseguiu aqui sentar e conversar, né, cara? Pois é. E que iniciativa boa essa sua de gravar live em forma de podcast e deixar gravado, né? Muito legal Sim, isso. pois é. Mas, pô, infelizmente, na último que eu fiz com a Luciana, não sei o que aconteceu, o som não gravou. Tipo, tem só a imagem, mas o som não gravou. Aí, enfim, eu até botei lá, mas enfim, até marquei com ela de refazer, porque, enfim, a gente falou sobre coisas legais à beça, e infelizmente o som não sei o que aconteceu. E, mas enfim, Bora lá, bora vamos, lá, bora lá bora, que a vamos gente tem coisa começar. pra falar. Isso é, mas vamos começar do começo. Eu quero falar sobre coisas que, na verdade, eu nem sei. Onde é que você nasceu? Eu nasci em Niterói, eu sou do Rio. Caraca, niteroense, legal. E aí, mas aí morou. Opa, desculpa, meu, que eu tô tomando conta daquele cachorrinho e ele tá aqui querendo carinho sem parar. E, mas então, Eu morei em você morou. Niterói até. Ah, Eu morei em Niterói a primeira infância e depois a gente mudou para Belo Horizonte. Aí eu cresci em isso Belo que eu ia falar. Você Horizonte, tem um sotaque diferente, é. tenho sotaque mineiro, né? Ah, E aí eu voltei para o Rio e com 28 anos assim, eu voltei para o Rio e fiquei esse tempo todo no Rio, mais de 10 anos e aí mudei para os Estados Unidos, né? Fui morar em Los ah. Angeles e aí agora estou há 2 anos em São Paulo. Ah, legal. Então, entendi. Então, você foi direto para Los Angeles quando você foi para lá? Eu fui direto para Los Angeles. Eu saí do Rio em 2017 e fui para São Francisco. Achei que eu fosse ficar em São Francisco e aí as coisas mudaram. Aí eu fui para Los Angeles e fiquei em Los Angeles. Aí foi quando eu fiz essa viagem Los Angeles, Nova York de carro. Que aí eu parei Sim. no Arizona Fa- e fiquei em Falaremos Flagstaff. sobre isso, é. Só te pedir uma coisa, a sua câmera, porque como divide em dois, eu estou conseguindo ver só a parte de baixo. Se botar sua câmera um pouquinho para cima, para conseguir ver seu rosto um pouquinho melhor. Aí, porque como corta a imagem, né? Sim, Enfim, acaba, agora está 100%. Mas então tá, então você nasceu em Niterói, então você é meio mineira, meio carioca, podemos dizer assim, não? isso. E É, peraí, e minha você mãe foi é morar mineira. aonde? Aonde lá em Minas? Em Belo Horizonte. Belo Horizonte mesmo, entende? Desculpa, você falou a verdade. Que parte da minha família é de Juiz de Fora. E aí, enfim, então todo mundo que é de Minas eu tenho interesse. E, e me diz uma coisa, e teu Sim. time de futebol acabou ficando aqui do Rio ou algum time lá de Minas? Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Time internacional, né? Que bom, que bom, que bom. Não, a época boa de ser flamenguista, né? Eles estão ganhando coisa dessa, né? Enfim, a gente está ganhando coisa dessa, né? Ah, nem sei, nem sei, nem sei. Eu Eu sei não que o acompanho Galo, muito. o Atlético também é muito legal, o hino do Galo é muito legal. Ah, Bobagem essa ah, coisa de futebol. sim. Mas e esporte em geral? Você gosta de algum? Você pratica algum? Acompanha algum outro? Alguma coisa? Fernando, eu na adolescência eu peguei seleção mineira de vôlei, então eu sou boa no Ah, vôlei, eu gosto de jogar, mas eu hoje sou muito preguiçosa, então hum, eu gosto de andar de bike, sempre andei de bike, eu nado bastante, eu sou boa na coisa do corpo e tal, mas assim, fazer esporte, sair, isso aqui, faço não. Eu tô entendi. mais mental hoje. Hoje eu estudo mais, assim, eu deixei meu corpo. A alimentação é vegana, né? Então eu acho que isso garante, mas eu acho que eu devia fazer coisas mais, fazer mais coisas com o Hum. corpo, mas eu sou muito preguiçosa. Mas algum que você acompanha, que você assista, não? Não. Também não. Entendi. E de escola de samba? Acabou que ficou qual? Cruz
credo, escola de samba. Não gosto de samba, não gosto de... Não Nem, gosto de carnaval. mas nem Eu da acho escola de legal, samba? eu acho legal, assim, aquela coisa toda, já saí na Mangueira, já, sabe, mas assim, não acho isso, hoje eu não acho isso tão interessante, sabe, assim, eu acho que isso tudo até acabou, eu nem sei se vai existir mais de novo isso. Verdade, por causa da pandemia, né? Enfim, o carnaval muito É. interessante só foi do ponto de vista de música, né? Como o samba aconteceu, né? Que foi um movimento, claro que aconteceu aqui no Rio, mas foi uma junção de ritmos que eram do interior, né? Enfim, que acabaram conglomerando aqui. Então, só essa história de como o samba se formou, isso realmente é, pelo menos de uma visão de música, isso é bem, bem único, né? Então o samba eu vejo muito mais tipo, eu sou da Portela, mas eu também não acompanho. Tipo, às vezes eu gosto de ver, acho bonito, mas quem ganhou, quem não ganhou, enfim, para mim isso tudo é irrelevante. E é até interessante, né, como essa coisa humano de tentar competir com tudo, né? E, enfim, Então, é aí que eu porque... acho que a gente tem que entrar, a Vamos, gente tem que calma, entrar no calma, nosso calma, tema. calma, calma, calma. Vamos, que as pessoas Chegaremos estão lá. querendo saber. Chegaremos lá, chegaremos lá. Então, só rapidinho, então, fala aí um pouco de onde você estudou e tal, só para a gente botar você aí. Você morou, obviamente, em Minas, você estudou lá em Minas, então, imagino. Então, eu fiz faculdade em Belo Horizonte, né? Eu sou É. publicitária, aí fiz pós-graduação e não parei mais de estudar. E Hum. depois de... Aí, bom, morei fora, morei no Canadá com 22 anos, depois voltei e depois Você entrei morou no onde lá no mercado de Canadá? Toronto. Morei em Toronto. Ah, legal, legal. Gostou de lá? Amei. Tem muito tempo, né? Tem 20 anos isso, Hum. mas amei. Canadá é demais, né? Maravilhoso, assim. E aí depois, assim, que eu vi que o nosso país era essa confusão toda, essa zona toda, esse trabalho que não tinha, esse emprego que era um saco, CLT, essa coisa que você queria trabalhar, não podia. Então, e aí eu virei vegana. Eu Hum. virei vegana em 2010. Virei Hum. vegana em 2010. E aí o veganismo, eu me encantei, né? Abriu as portas para mim de uma forma que eu falei assim, gente, é isso que eu vou fazer, é isso que eu quero para minha vida. E, e aí tudo começou a acontecer, de forma que Hum. eu entrei para a Sociedade Vegetariana Brasileira, que é a SVB, né? Na época era Vamos, Marli, a vamos, presidente. vamos voltar um pouco. Então, justamente essa transição que eu acho importante, até quem esteja vendo ou quem vai ver isso aqui, que esteja interessado, mais ou menos como eu era, como você era nesse comecinho, que a gente tinha um interesse sobre a ideia, mas até como tornar-se um vegano é uma coisa um pouco assustadora. O que que faz, o que que come, essas coisas assim. Então, rapidamente, como é que foi os primeiros passos? Imagino que você já tinha isso na sua cabeça, e o que foi o ponto que girou, que você falou, não, Então, isso aí é... eu já era vegetariana, desde 20 anos de idade eu já era vegetariana, já não comia carne vermelha porque eu li um livro e esse livro me mostrou os horrores que aconteciam com os animais, do matador e tal. Eu não tinha visto ainda, tinha só lido e falei, vou parar com a carne. Mas eu achava que o leite, o queijo não tinha problema nenhum. E continuei ovo-lacto vegetariana. Enquanto foi em 2010, eu assisti uma palestra chamada Melhor Palestra que Você Já Viu na Vida. É o título da palestra, tá no YouTube. É Hum, o Gary Yorsky, que é hum. um vegano ativista, grau máximo. E aí eu assisti essa palestra e fiquei assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu virei vegana imediatamente. Eu lembro que eu abri minha geladeira, leite, queijo, manteiga, joguei no lixo e eu nunca mais voltei a comer nada de origem animal, tem E 10 o, anos, porque me e o que bateu foi? muito É. forte, né? E o Assim, que? O que você exatamente? vê, me bateu a indústria de laticínios, o absurdo, a crueldade que é com aqueles animais, com aqueles filhotes, com a No vaca, caso, com... foi através dessa palestra que você conseguiu fazer a conexão dentro daquilo que você estava comendo e dos animais, da onde efetivamente vem aquela comida, né? Porque isso é engraçado, isso é uma conexão que as pessoas falam, Certeza. que com certeza perguntam isso para você também, se você sente falta de carne. Eu falo, nossa, zero. Assim, tipo, depois que eu sei de Eu onde vem, a analogia que eu gosto de fazer
eu não sou judeu, né? Mas a analogia que eu gosto de fazer é como se você olhasse assim minha camisa e falou, nossa, que bacana essa sua camisa aí. Eu falo assim, sim, foi feito por uns escravos lá na África. Legal, né? Umas crianças escravas. É a mesma coisa, você não vai olhar para essa camisa e falar, enfim. Não, na verdade, eu acho que assim, isso é uma postura moral e ética, assim, de você falar assim, foram feitos por uns escravos na África, ou os animais sofrem e tal. Esse foi a minha motivação, porque eu acredito que o meu coração seja vegano. Como o seu, você também se torna vegano. E como esse movimento vegano de pessoas veganas, eu acredito que isso me transformou. Mas hoje eu penso que isso não seja... A pessoa pode olhar o animal sendo morto, ela pode assistir tudo, que ela vai ficar impressionada e falar, nossa, que covardia, que judiação. Mas dali a pouco ela vai continuar comendo, sabe? Sim. São motivações diferentes que te levam a deixar de comer carne. Então, assim, e hoje, inclusive, eu penso que existem pessoas que vão comer carne, que vão continuar comendo, que não é para elas. Infelizmente, antes eu achava que não, que o veganismo é para todo mundo. Na verdade, continuo achando. Mas, assim, hoje eu vejo que tem gente que fala assim, não, peraí, eu adoraria ser, mas eu não vou ser. Eu gosto, eu quero, eu preciso... E eu vou morrer comendo, entendeu? Então, assim, tem um limite também. Embora eu ache que as pessoas estão se conscientizando, estão se transformando, porque o mundo está se transformando, eu também acho que tem outras que não vão deixar de comer. Então, assim, é uma utopia, enfim. O veganismo? É uma utopia, mas é uma utopia realizável. Eu realizo essa utopia diariamente na minha vida sendo vegano. Então, sim. Com certeza. Isso. E uma coisa do livro do professor Daniel, que, enfim, foi muito interessante, que não foi uma ideia só dele, mas como eram as mulheres antigamente que não tinham direito, era uma coisa assim, óbvia, como não? Eu acho que hoje em dia você falou que as mais pessoas estão se tornando veganas, que mais pessoas estão assim, peraí, olha o que está acontecendo, olha o processo produtivo, como eram com os escravos, como foi feito com as mulheres, não, peraí, não, isso aqui está errado, isso aqui... Está completamente errado. Claro que o mulher pode votar, claro que mulher é igual, claro que negro não é inferior. São coisas, assim, ideias que eram completamente esdrúxulas hoje, né? Mas que na época era o normal. Assim, não, o negro é nosso, o negro é para usar mesmo. Não, what? Não. E eu acho que a mesma coisa está acontecendo com os animais. Pessoas vendo assim, não, peraí, para mim foi muito isso, foi fazer essa conexão. Então o veganismo acabou englobando tudo, questões de saúde, questões ambientais, questões de sofrimento dos bichos. Então, em todos os quesitos, para mim, o veganismo marcou assim, sim. Resolvia todos os problemas, entendeu? E, enfim. E aí que tá, Fernando, como que a gente faz para levar... Esse que é o ponto da nossa live, que sua live vai ficar gravada, né? Porque... eu não falei para ninguém que a gente ia fazer live e tal. Então, é importante deixar que a sua live vai ficar gravada. Isso aqui é um podcast que está sendo gravado. E é importante dizer o seguinte, como que essa voz nossa pode chegar além do muro, além do movimento, além de pessoas que já estão predispostas a ouvir, né? E que ultrapassaram a barreira da ideologia, né? Porque o motivo da nossa live é dizer que o movimento vegano se tornou um movimento ideológico. Ponto. Não tem argumento contra isso. Mas não sei o que, parará. Mas não tem. É um movimento ideológico, né? Partidário. Nós não somos apartidários. Alguma outra pessoa pode ser. Não, eu não tenho, não sei o quê. Mas o movimento em si... ele é um movimento partidário, ideológico de esquerda. Isso é o ponto nevrálgico a que chegamos o movimento vegano, que chegou o veganismo. Então, até agora, a gente estava falando que é um movimento moral, ético, que as pessoas se conscientizaram, tinha a questão do negro, que hoje não tem mais, questão da mulher, questão dos animais, não sei o quê. Mas eu penso que o que aconteceu com a gente... que a gente, o movimento vegano é o único movimento que não sou eu. O movimento feminista sou eu, machista sou eu,
todos esses outros movimentos, racismo sou eu, o movimento vegano não sou eu, o movimento vegano são os animais. Então, assim, eu poderia ser anônima, né? Mas eu estou falando por quem não tem voz. O que aconteceu que nós trouxemos esse movimento para a gente de novo? Assim, por que eu tenho que puxar para mim de novo? Então, quer dizer que tem regra para ser vegano, é isso? Nós temos regras para falar. Né? Deviam ser coisas separadas, né? A pessoa pode ser então, de esquerda, direita, centro, apolítica, enfim. Então, assim, o que aconteceu que ficou muito triste porque a direita não comprou. Isso assim, o que aconteceu que a gente não consegue conversar com a direita? O que aconteceu com a gente? Por que a direita não tem ouvidos para nos ouvir? Sabe, assim, como que nós vamos fazer com esse diálogo? Porque hoje você vê que metade da população do Brasil que elegeu um presidente da forma legítima é uma metade da população do Brasil, é um número expressivo. E por que nós não conseguimos sair da nossa bolha vegana e ir lá falar com esses caras, sabe? Eu acho que é um rótulo, né? Por mais que a gente consiga, porque hoje eu tô lá, eu não sou pessoa de esquerda, não sou definitivamente, não tenho valores de esquerda, já estive, já percorri aquele movimento, gostava, era muito legal. Depois que eu comecei a estudar, que eu falei, peraí, para mim não faz mais sentido. Então eu começo a circular na direita e eles não têm ouvido para me ouvir, porque eles têm argumentos certíssimos. Que o movimento vegano virou um movimento partidário ideológico de esquerda. Então, eles não querem ouvir, peraí, mais esquerda para cima de mim? Não. Isso é uma coisa, eu nem diria que virou. Eu diria que foi apossado por uma parcela de pessoas e que usam essa bandeira, por ser uma bandeira, em teoria, do bem, que seja uma coisa, enfim, super legal, e tentou transferir isso como um valor daquele grupo. O que é o que a gente está tentando falar aqui, que não deveria ser. A pessoa pode ser o que for, a pessoa pode ser apolítica, pode ser centro, direita, esquerda, o que for. E ser vegano não tem nada a ver. É óbvio que, pensando em algumas coisas, algumas políticas ambientais que estão acontecendo agora, enfim, de desmatamento, mas são de encontro à coisa vegana, mas mesmo assim, aí é para cada um resolver, para cada um pensar o que vai ser disso. Se é esquerda, se é direita, não tem nada a ver. Não, e o mais triste é que os veganos com voz, veganos com muitos seguidores, veganos celebridades, veganos que teoricamente podem falar e ter um microfone maior, né, para falar para mais pessoas, esses próprios são os que se apropriaram do movimento político de esquerda e são os que hoje estão nas ruas acusando um presidente da nação de um termo absurdo. Então, assim, cadê o que tem a ver o veganismo com isso? Que o veganismo tem a ver com o meio ambiente, o presidente do meio ambiente, não sei o que do meio ambiente. Sabe porra nenhuma de meio ambiente, desculpa o palavrão. Sabe nada de meio ambiente essa pessoa. Estudou o quê? Qual foi sua fonte? Com quem você está conversando? Ou nós vamos ser assim... porque o UOL falou, a Folha de São Paulo falou, porque o fulano falou, porque não sei o que, saiu, não sei aonde. Essa foi a informação deles. Sim, entendeu? Sim. Eu acho mais importante... Diga lá, pode te falar que depois eu falo. E aí você pega esse caldeirão de ideologias que tem trans, tem feminista, tem machista... Tem mãe solo, que agora tem um tal de mãe solo também. Nem mãe solteira você pode falar mais. Tal de mãe solo. Mãe solo, Buda, Shiva, porque agora os veganos são tudo hindu, né? Tudo hindu, são hinduístas, né? E o movimento vegano é isso. Aí você fica ali engessado, assim, peraí, eu não sou nada disso, tá? E além de tudo, eu sou a favor das políticas públicas atuais, né? Porque tudo muda.
Ah, não, então você não é vegana. Então você não é vegana. Peraí, tem vegano que pensa assim? Peraí, não, não pode. Eu acho o Como é mais que faz? importante é repetir justamente aquilo que você acabou de falar, até quero repetir aqui que o Justo falou, vai ficar gravado, mas isso eu achei fenomenal. De que Tô velha, eu tenho que ficar botando óculos para ler. está sábia, é diferente, né? Não é velha, é sábia. Mas enfim, então o LGBT, o movimento que for, a pessoa é que é o negro, a pessoa é que é o gay, a pessoa que acontece. E o movimento vegano é a única coisa que não é a pessoa e é uma coisa externa a essa pessoa. E é impressionante essa coisa humana de querer atrair isso para si, né? Como eu comentei com você, uma outra pessoa que a gente estava falando, que tem uma coisa de ajudar pessoas alcoólatras, já conseguiu misturar coisas, já querer fazer para ela, ou seja, que eu estava conversando com você, como isso é uma coisa humana, de querer ser assim, não, isso é meu agora e não uma coisa externa. Você falou da Índia, por exemplo, uma coisa muito interessante que eu vi esses dias, que apesar da vaca ser uma coisa sagrada na Índia, fantástico e tudo mais, um bicho que os indianos não dão a menor bola é cachorro, por exemplo. Menor bola, cachorro, tô nem aí, entendeu? Então, ou seja, até essa coisa de, é sua indústria, entendeu? Então, não tem muito a ver. Não estou culpando, não estou dizendo que indiano está errado, não estou falando nada disso. Estou só falando como são os valores que às vezes as pessoas acoplam. Tipo, a esquerda então é vegana. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se alguma dessas coisas, se tem alguma congruência, talvez. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa. E Não, fora o que a pessoa querer não, ser. eu não digo isso. Não, eu acredito que eles pegaram uma coisa do paz e amor, do hindu, né? Que a gente tem essa fase de ser hippie, yoga, namastê, não sei o que, do sol, parará. E aí pegou para o ser vegano, porque é a coisa do não violência, do Gandhi, peraí, não sei o que, parará. Não é isso, não é isso que seja. Que tem gente que pode até ser isso e tudo bem. Só que o movimento não é isso. Nós podemos ser anônimos, sabe? A gente não precisa ser nada. A gente tem só a nossa alimentação que conta, sabe? Não é nem o cardápio, sabe? Ah, então você é vegano, então você cozinha. Cozinho, não cozinho, passo fome, tomo suco, eu sou vegana pelos animais, sabe? Os bichos estão sofrendo. Então, assim, eu quero mostrar para as pessoas, eu sempre quis mostrar para as pessoas, nesses 10 anos de veganismo, por isso que nós fizemos essa junção com a SVB e produzir essa mostra de cinema pelos animais, foi muito importante, porque a gente mostrou na tela lá do cinema mesmo, da Cinemateca de Curitiba durante anos, né? Foram 7 anos. Quero falar sobre isso. Assim que você acabar, a gente vai falar sobre isso. Os documentários que mostravam essa relação homem-animal, tanto de cooperação, de amizade, quanto de exploração. Então, para mim, isso sempre foi mais importante. É mostrar para as pessoas aqui, ó, o que acontece. Eu sempre fui mais dos fatos do que das narrativas, entendeu? Então, assim, é isso daqui que está acontecendo. Você quer continuar com isso daqui? Ah, não, como é que eu faço? Ah, bom. É isso aqui com o veganismo, até depois que você vira, né, fica uma coisa fácil, porque são tantos fatos, é uma coisa tão óbvia, depois que você conecta os pontos, quantidade de galinhas mortas todos os anos, enfim, de tudo, são todos os argumentos que realmente ficam um troço, que é o que eu falei para o professor Daniel, com o livro dele lá, é uma coisa irrefutável, você vai lendo, assim, o sentimento que eu tive, até, na verdade, eu nunca falei isso para o professor Daniel, eu acho que ele está online aí, tomara que sim, para ele poder ouvir essa história. Quando ele me pediu para fazer as traduções para ele, eu ainda comia carne. Eu vou falar um negócio de abortista aqui também, tá? Só me lembrando depois, o Cacibe está aqui online, eu vou falar. Fala, continua. Perfeito. E aí, quando ele me pediu, né, eu falei, beleza, aí, eu faço tradução, sou professor e tal, então é uma coisa com quem eu trabalho, mas eu ainda não, eu comia carne, comigo eu pensei com meus botões, eu falei assim, vou fazer isso, vou traduzir isso tudo, mas vou provar ele errado. Vou estudar a beça e vou mostrar para ele que tá errado isso aqui, que não tem nada desse negócio de veganismo, não. E foi a pior experiência da minha vida, porque quanto mais eu estudava, porque o livro dele só foi lançado depois, né? Eu fiz as traduções, aí mandei para ele, aí ele juntou lá no livro e foi lançado depois. Então, nesse meio tempo, eu fiquei estudando e depois que lançou o livro, eu li o livro.
Mas foi um troço horrível, porque quanto mais eu estudava, mais eu via que eu estava completamente errado e que assim, todas as coisas que eu achava que eu sabia eram literalmente uma mentira. E nesse ponto eu falei assim, não, peraí. Então, se isso aqui está certo, eu via que eram fontes, né, reputáveis, não era uma coisa, um falou outra. Assim, se isso aqui está certo, então eu estava errado o tempo inteiro. Aí, assim, então foi horrível. E é uma coisa que eu faço com todo mundo. Assim, eu penso que assim... Só para finalizar... Não, diga lá, pode falar. Pode falar. Então, é o que eu faço, em vez de tentar convencer quem quer que seja, toda vez que as pessoas me perguntam, eu falo uma coisa ou outra, as pessoas começam com os argumentos, que são os normais, né, que até o que eu tinha mesmo, eu falo assim, ó, eu não vou ficar te tentando convencer, só o que eu peço que você faça é o seguinte, me prova errado. Pesquisa em fontes boas e me prova que eu estou errado. Que é justamente o que eu achava que eu ia fazer com o negócio do professor Daniel, que foi horrível, para mim, bom, né? Mas enfim. Então é só o que eu falo, não perco meu tempo falando nada, eu só respondo algumas coisas e falo assim, seguinte, se você está interessado, leia, e tudo que eu te falei aqui, essas coisas, procura um lugar que prove isso aqui que eu te falei está errado. Só isso. Enfim, mas diga lá. Não, mas olha só, o que acontece? Não existe isso de provar, assim, existe, mas assim, não é o argumento mais de provar que está errado, porque ninguém está afim de provar mais nada para ninguém. Então, assim, eu acho que, eu tenho certeza que é uma transformação mental e espiritual, e do coração. Então, assim, você não quer compactuar mais com a morte dos animais, é uma sacanagem, é covardia. Você olha aquilo, você vê aquilo, você fala assim... É inacreditável. É inacreditável. Você não quer acreditar, você não quer conectar. Você fala assim, é impossível aquele queijo mussarela que eu estou usando ser isso aqui. Só que tem gente que não vai conseguir, que não vai querer, que vai conseguir um dia, que não vai conseguir outro. E porque a coisa química da pessoa, cada uma tem a sua. São 8 bilhões de seres que estão nascendo. Não, eu iria além. Eu iria além. Tem pessoas que vão conectar e vão continuar fazendo, achando que é isso aí. Exatamente. Então, assim, já que somos tão poucos, há 10 anos atrás eram 20 veganos. Então, assim, a gente era todo mundo era brother. Um dormia na casa do outro, todo mundo conhecia todo mundo. Tal. Agora... Cabia todo mundo numa sala, né? Isso, agora virou uma zona de vegano que tem vegano elitista, vegano abortista, vegano periférico, vegano... Vamos falar sobre isso. Pobre, vamos explorar sobre isso aí. Vamos explorar isso aí, mas na verdade, pensa só, isso é uma coisa que eu falei lá com o professor Daniel aquele dia, aquela coisa que tem no Burger King e tal, agora coisas veganas e tal. E foi a resposta dele, que foi muito interessante, são marcas, né, são companhias que, infelizmente, ainda abusam de animais. Então, mesmo você comprando uma coisa vegana dessa marca, você ainda está dando dinheiro para uma marca que está explorando animais de uma outra maneira. Mas, ao mesmo tempo, óbvio que é um ganho de você poder estar andando na rua, parar para comer um hambúrguer e ser um hambúrguer vegano, entendeu? E é claro que essa massificação da ideia do veganismo para as pessoas que são os veganismos puros, sei lá, pessoas que realmente fazem aquilo pelo motivo certo, claro que dilui um pouco. Mas óbvio que tem um ganho muito grande de ter lojas com coisas veganas, mais restaurantes veganos, por causa dessa galera. Isso também entra na discussão política. Por que entra na discussão política? Nós vivemos, nós temos empresas no país e no mundo que são empresas que têm dinheiro, que têm o capital, que têm o domínio, que têm o monopólio do dinheiro e que elas conseguem investir no que elas quiserem, né? Elas são donas ali com o governo, com outras empresas e tudo, então elas conseguem pegar e falar assim, não, peraí, vamos fazer um hambúrguer vegetal aqui, vamos fazer isso aqui, e pronto, acabou. Agora, se o vegano virar e falar assim, não, peraí, essa empresa que tem dinheiro, está conseguindo fazer isso aqui, não, está errado, eu tenho que comer só da tia Maria aqui, que faz o hambúrguer, pelo amor de Deus, sabe? Aí é uma falta de consciência política, porque o que a pessoa quer? Ela quer transformar novamente o país no quê? Num comunismo, num socialismo? O que é que vegano quer? O que é?
Você pega hoje uma moça que é militante do veganismo, que tem milhões de seguidores, que faz um trabalho maravilhoso pelos animais, que tem uma voz incrível para chegar onde ela quiser, que tem portas abertas. E hoje nós temos um governo que é de direita. Essa pessoa não conversa com o governo. Você acha que ela é inteligente ou que ela é burra? Me responde. Enfim, claro que eu concordo que o diálogo é sempre mais interessante até para conquistar-se coisas, né? Para ganhar-se o que pode se ganhar naquele momento, né? Mas, enfim, vamos só voltar aqui que eu quero falar sobre a coisa da mostra de cinema, que eu acho muito importante. Me fala um pouco sobre essa mostra de cinema, porque eu mesmo não conhecia, por exemplo, e eu quero que você fale sobre o Oscar que você deu lá para o diretor, que fez o Cowspiracy e tal. Então, me fala como é que começou essa mostra de cinema e se ela está rolando agora e aonde, etc. E aonde achar informação. Tá. Então, a mostra começou com a SVB. Olha, tem uma pessoa só vendo a gente. A gente está sem Ibope. Não, mas é o que eu te falei, o mais importante, como você falou, você vai ficar gravado. Então, para as pessoas terem tempo mesmo, né? Uma coisa que eu fui não contra, mas a ideia do live é justamente o problema que você tem que ficar na frente naquele momento que está rolando, mesmo que fique disponível 24 horas depois, mesmo assim você só tem aquelas 24 horas. Então, eu acho muito mais interessante um formato que as pessoas daqui a 6 meses, ou que seja, entendeu? Hoje eu tenho tempo. Aí ouve, entendeu? Do que ter que ficar preso, tem que ouvir. Assim, não, então vamos deixar, entendeu? Eu não estava afim de ficar divulgando live minha, não estava afim de divulgação, estou de saco cheio de gente, né? Então, enfim, a Mostra de Cinema ela uma mostra criada em 2009, né, pela SVB. 2009, legal. E aí, 2009. Em 2010 eu entrei para a SVB e eu uni forças, porque eu já trabalhava com audiovisual e já tinha virado vegana. Então, uni forças e comecei a coproduzir a mostra com a galera, né? Então, assim, eu me vi no papel de pessoas não veganas também poderem participar de coisas, tipo de uma empresa vegana, ou seja, o que você comentou, eu tinha virado vegana. Se eu acho que o ponto que a gente vai chegar é de pessoas também não veganas poderem participar de coisas veganas e como se fosse uma indústria normal, entendeu? Mas desculpa, só eu pensando aqui num passo à frente, entendeu? Mas ok, mas só uma coisa, então essa mostra, só, por exemplo, pessoas que não conhecem, eu não conhecia, é uma mostra de filmes somente lidando com a causa vegana, é isso? É uma mostra que é só de filmes documentários que mostra a relação homem-animal, tanto de exploração quanto de amizade, cooperação, né? Então eu me vi no papel de estar fazendo a ponte com os diretores de todos os filmes documentários que tivessem a ver. Então foi muito legal, assim, a gente teve um pico máximo em 2012. A gente levou o Fernando Meirelles, ficou sabendo, o Kiko Meirelles, filho dele, levou um filme muito legal, os dois são vegetarianos. E depois, assim, o ápice veio em 2016 com o Cowspiracy, né? Que teve um aumento no número de filmes? Você sentiu de 2009? Absurdo. Nossa, quantos filmes eram 2009? 1, 2, 3... E aí, 2016, 2017, eram quantos? Em 2016 a gente tinha 15 filmes, assim, fora que a galera recebia documentário aberto, tinha que fazer curadoria. Então, foi incrível, assim, a gente atingiu um pico, assim, 2015, 16, 17, foi muito legal. 16, assim, acabou que foi com Cowspiracy, depois veio o What the Health também, né? Que é também do mesmo diretor, do Kip Anderson. E aí a galera criou o Oscar, que é o Oscar com a cabeça de vaca. Foi muito legal, porque aí eu fui levar pessoalmente o Oscar para o Kip, que é o diretor do Cowspiracy. Eu fui para Los Angeles, aproveitei que eu estava indo morar lá, e meio que querendo encontrar com ele, porque eu já falava com ele antes, pelo Skype. E aí foi muito legal, né? Porque a gente se conheceu e foi a primeira brasileira, eu acho, primeira e única brasileira que tive acesso ao mundo vegano americano, que ele me apresentou, né? O cinema vegano, a PETA, a Mercy for Animals, que é a grande ONG, assim, né, americana. E aí eu pude ter um parâmetro, eu pude comparar que o Brasil tá milênios longe dos Estados Unidos.
em tudo, inclusive no ativismo, né? Que é quando eu te falo que lá as pessoas estão bem pouco interessadas em se mostrar, né? Mostrar o quanto que eu sou bonita, que eu sou linda, que meu cabelo é maravilhoso, que minhas unhas são de esmalte vegano e que meu restaurante é muito lindo, que eu sou uma fada vegana. Isso não existe nos Estados Unidos, sabe? Isso não existe. Que existe, porque é lógico que isso existe em todo lugar, porque o ser humano é assim, né? Mas, assim, é focado no bicho, é focado nos animais, sabe? Tanto é que a ONG que eu mais me interessei foi a Anonymous for the Voiceless, que você bota uma máscara e você não aparece e você mostra para as pessoas no meio da rua o que está acontecendo naquele exato momento nos matadouros. Então, você fica com o vídeo ali. Então, eu fiz essa manifestação lá em Los Angeles e, para mim, foi um salto, assim, absurdo. Se eu cheguei no grau máximo que eu podia do meu ativismo vegano, foi ali, e por ali eu parei, né? Porque eu não sou mais militante, eu não faço mais parte desse movimento, eu nem falo que eu sou vegana mais, porque me dá vergonha. Vergonha de falar o que esse movimento virou, a palhaçada que esse movimento virou. Com todo respeito, porque o trabalho é assim, você salvar a vida de bicho é uma coisa que, você lutar pelos animais é uma coisa que eu não tenho nem o que dizer, meu coração é eternamente vegano, eu sou vegana, eu tenho tatuado vegan em mim, mas assim, fazer parte de um movimento ideológico, para mim, é completamente fora de cogitação. Porque, como a gente estava falando, né, aquela coisa humana de competir e tal, só uma história interessante aqui, tem uma tribo da Nova Guiné, que eu estudei na faculdade, que quando os ingleses foram tentar colonizar eles tiveram uma dificuldade porque eles não competiam, eles não tinham nenhum jogo na ideia da cultura deles, não tinha essa competição. E aí os ingleses estavam tentando forçar os jogos, os nossos, né, enfim, os ocidentais, nessa tribo, e eles conseguiram, de alguma maneira, tirar a competição dos jogos. A gente ocidental pensar como é que se pode jogar alguma coisa se não tem um que ganha e um que perde. Mas, enfim, eu acho que esse pensamento de competir é uma coisa tão humana, então talvez ocidental, e eu acho que você falou dos Estados Unidos, né? Porque, enfim, que eu morei lá há muitos anos, então eu acompanhei a Onda Verde começando lá e ela pegando bastante força, e obviamente a diferença dos Estados Unidos e do Brasil realmente é muito grande. Nesse quesito, eu acho que tem a ver justamente com o que você falou, pela não partidarização dessa ideia, porque lá tem republicano e democrata. Claro que os republicanos, numa forma em geral, seriam pessoas que são a favor de comer carne e tal, mas tem um monte de vegano republicano também. Não é uma coisa tão conectada com a política quanto está nesse momento aqui, entendeu? E é o que você falou, aquela coisa que a gente compartilhou aquele dia, de corte de cabelo, ou seja, se a pessoa é muito extrema, então ela tem que ser vegana. O que não tem nada a ver uma coisa com a outra, são coisas completamente diferentes. Ficou ideológico, né? Esses dias o Ricardo fez um post lá chamando todas as pessoas para o veganismo, independente de cor, idade, preferência política e tal. Lógico. E eu escrevi, então quer dizer que se eu for a favor das políticas públicas atuais, tudo bem? Aí a menina foi e respondeu, peraí, tem vegana para política pública? Deus. Isso aí. Então, é a intolerância humana, que é uma coisa muito pertinente, né, principalmente aqui, né, na nossa sociedade, e que infelizmente causa isso, né, cara? Enfim, então tem que... Mas, de novo, só voltando uma coisa importante apesar de ser ruim num aspecto do veganismo puro, da coisa do animal no centro da atenção, um ganho de mais pessoas estarem, no mínimo, falando sobre o assunto, isso é uma coisa boa para o movimento, não o movimento SB, movimento do veganismo muito acima do que o movimento que você estava falando agora, não o movimento local, sem nenhuma sigla. Isso é uma coisa, eu acho assim, isso é maravilhoso, o movimento está crescendo, as pessoas estarem se conscientizando cada vez mais, é incrível, tem mérito, óbvio. Mas assim, se você for ver racionalmente, a Kamala Harris, a presidente, né, dos Estados Unidos, que é ela que é a presidente, né, ficou um dia vegana. Que legal. Isso é muito legal. Individualmente, eu acho que é um bom exemplo para as pessoas. Isso é super válido, claro, não tem ninguém que discorde disso. Mas, assim, politicamente, ela vai paralisar a importação de carne do Brasil, que hoje o Brasil exporta
164 milhões de toneladas de carne para os Estados Unidos anualmente. Ela vai parar com isso, para isso efetivamente fazer um efeito na política pública do mundo e do país, para os animais pararem de morrer? Ou nós vamos ter políticos que parem a exportação de animais vivos, que saem 1 milhão de animais vivos, todos dentro de um navio, entulhados em cima dos excrementos, eles saem anualmente, 2, 3 vezes por ano, sei lá, do Porto de Santos para a Turquia. Será que vai ter alguém, algum político ou algum ativista com força para chegar lá e falar assim, gente, pelo amor de Deus, olha, isso daqui está acontecendo. Então, assim... olha o parâmetro que você acabou de fazer. Justamente o que eu falei dos negros antes. Você falou num barco e tal. Pensa num navio negreiro. Naquela época o pensamento era igual. Assim, quem é que vai parar de mandar os... Óbvio que é uma coisa que é gradual, mas que tem que crescer num ponto X, que isso sim possa ser uma realidade. Porque olha na hora que você acabou de fazer, como é igual. A gente tem que parar de lacrar, parar de querer lacrar, parar de querer mostrar que o meu prato tá maravilhoso, parar não, pode mostrar o que você quiser, que todo mundo é livre. Mas assim, focar no que tem que ser feito, racionalmente o que tem que ser feito. E hoje eu acredito que quem tem uma capacidade cognitiva, pragmática, racional, é a direita. Infelizmente tem a polarização, tem o bem, tem o mal. Eu acho que são todos os dois lados de uma mesma moeda, que tem alguém lá em cima comandando esse negócio todo, sabe? Mas, assim, existe. A gente está convivendo com isso, na prática, né? Então, a direita está no poder hoje, graças a Deus, né? Porque foram anos de implementação do comunismo no país, né? Então, nós vamos fazer como? Como que a gente vai chegar nessa galera? Como que a gente chega no ministro para falar com ele? Só, ministro, essas aqui são as nossas petições, nós somos do movimento vegano. Fala do movimento vegano, o cara fica assim, ó... Não, chega essa gente louca de esquerda para lá. Então, assim, como que a gente descola disso? Como que faz para descolar disso? Fala assim, peraí, calma, eu tenho umas coisas aqui para te mostrar. Eu vou sozinha, porque não tem ninguém. Entendi, mas pensa só como isso, na verdade, dos veganos, pensando numa perspectiva externa, né? Quem se apossou do termo vegano, que no caso você falou que é a esquerda? Então, os veganos, eu, você, pessoas que são veganas e que não sendo de esquerda, que tem que falar assim, não tem essa de vegano ser esquerda, e eu não sou nem direita nem de esquerda, eu, na verdade, eu tenho, não sigo isso, enfim. Você acha que adianta? Você acha que eles são tolerantes a esse ponto? É um movimento absurdamente intolerante. Então, mas não é tolerância ou não tolerância, eu estou falando o seguinte, a nossa responsabilidade como veganos de desfazer esse rótulo, de falar assim, não, numa conversa que uma pessoa entra e fala com política, você fala assim, não, vegano é uma coisa, política é outra. A gente pode conversar de política, a gente pode falar, mas se você quiser falar de veganismo, são outras coisas. O que eu estou falando é o seguinte, a nossa responsabilidade de nós tirarmos o rótulo de que, você é de vegano, então você é de esquerda, você... Não, meu irmão, se você quer saber informação sobre mim, você me pergunta. Se eu sou vegano, sim. Todas as outras coisas, você não pode subentender. Se você é vegano, então você é isso. Não. E até pela tolerância. A pessoa pode ser vegana e ser contrário de outras coisas, entendeu? Isso, mas aí que eu te falo que está acontecendo erros, né? Erros gravíssimos, porque você pega uma grande ONG, Mercy for Animals, e aí ela vai, que é lacrar, né? Porque ela é esquerda, ela vai e pega uma pessoa trans para botar como embaixadora, sabe assim? Gente... Tá, é legal, é muito legal, tá bom, é muito legal, mas tipo assim, aí tem aí a maior agência de notícias vegana faz propaganda com bolos, fica lá com bolos, fazendo propaganda. Aí tem um mercadinho vegano aqui que vende sanduíche em São Paulo, muito legal. Aí estamos contratando somente cozinheiros mãe solo e negros. Então, assim, você fica pensando assim, o que aconteceu, minha gente? O que aconteceu? Vocês querem ter o monopólio das virtudes, é isso? É esse monopólio que vocês querem ter? A gente é muito bonzinho. A gente é muito bonzinho, a gente defende mãe, negros, e a gente também é vegano. Sabe? Pois é.
Então, prazer para si, o que a gente falou desde o início, né? Botar, para mim, uma coisa que não deveria ser minha, deveria ser externa e deveria ser uma coisa alheia a qualquer coisa que eu faça, entendeu? Tem que ser pelo animal, E tem por animal. a Fefe Ruth está falando que negócio de vegano abortista. Não vejo problema em ser vegano e abortista. Pois é, assim, o Cacibe falou isso, mas assim, eu não sei dizer, eu não sei dizer realmente, porque tem vegano e que é a favor do aborto, sabe? Assim, Não, então, estou te falando, de novo, são coisas distintas. Eu estou falando o seguinte, não pode se acoplar a ideia do veganismo com nada. O veganismo é uma pessoa que não usa os animais, não come animais, nem usa animais para benefícios. E só os outros pensamentos que essa pessoa tem, aborto ou não aborto, Cristo ou não Cristo, esquerda, direita, o que for, é outra coisa. Exatamente. Se algumas coisas do veganismo... né? Pois é, vamos falar aqui da coisa ambiental, de desmatamento e tudo mais. Se uma das coisas do veganismo é não usar os bois e tudo mais, e se a política atual é continuar o desmatamento, isso obviamente são ideias que se batem. Mas isso é outra coisa. Então a pessoa que lide com isso, pense com isso, resolva isso na cabeça. E fora a opção humana de falar assim, tá, isso tá errado, mas mesmo assim a pessoa faz isso. Vamos fingir que essa pessoa, que é isso e tudo mais, isso é uma coisa ruim, mas é um médico ou uma médica, uma pessoa brilhante que conseguiu uma cura aí para um câncer super ruim. Tá desmerecendo essa pessoa só por... Entendeu o que eu estou falando? Então, é uma visão muito maior que tem que se ter. Tem que ser tolerante das pessoas. Não, e que eu acho que é o seguinte, a gente chegou num ponto que quando você é muito vegano, muito ativista, alguma coisa altera dentro do seu cérebro, você fica meio doido, porque fica mesmo. Você vê muita morte. Mas só nessa coisa do ativismo. Até nisso, por que tem que ser... Olha o que você acabou de falar do veganismo ativista. Por que o pensamento de ser vegano tem que estar conectado com ser um mega ativista? Não deveria estar. Deveria ser uma opção. Não é isso. Porque, na verdade, é muito sofrimento, é muito sofrimento. Você vê muita dor no movimento, sabe? No movimento, não, com os animais. Os animais são absurdamente negligenciados. Agora, ontem apareceu um tubarão, os caras meteram martelo, picotaram, comeram. É uma coisa absurda que faz, assim. É uma coisa, para mim, é a pior coisa que existe no planeta. É isso. Por isso que eu sou vegana mesmo, sabe? Então, assim, mas até que ponto a gente coloca os animais acima dos seres humanos? Por que não igualar? Igualar já está de bom tamanho. Já está de bom tamanho. Já vai ser um ganho enorme, né? Que acha que nós estamos acima, que os animais estão abaixo, e eu respeito, porque pode fazer algum sentido. Agora, colocar os animais acima e, tipo, cultuar os animais, deuses, mestres, não sei o quê. Peraí. Então, assim, quer dizer que o filhotinho do bezerrinho não pode morrer, mas o filhotinho do ser humano que está dentro da minha barriga pode? Tudo bem? Tudo bem? Então, assim... e eu ir para a rua e falar que está tudo bem, que nós temos que ser abortistas, que nós temos que matar os bebês mesmo, e que nós temos que salvar os bezerrinhos. Me diz uma coisa, uma pergunta para você, então, que eu perguntei para o professor Daniel, e na verdade foi uma pergunta que eu pensei na hora, e nem eu nem ele conseguimos pensar numa coisa. O que você acha que vai ser... justamente esse turning point aí para o veganismo virar uma coisa mais estabelecida, talvez? O que você acha que falta, pelo menos no Brasil? Nem que seja uma coisa utópica no momento. Falta estudar, falta ter consciência política, as pessoas começarem a estudar política mesmo, né? Ciências políticas, saber o que é capitalismo, saber o que é socialismo, estudar a história do Brasil, não com as fontes que nós tivemos na escola, na faculdade, e que estão aí até hoje, porque nós vivemos uma doutrinação marxista-comunista, né? Todas as escolas, nós somos doutrinados no sistema socialista, marxista-comunista, esquerdista, tudo isso. Né? Por que você diz isso? Por quê? Sobre o sistema escolar. Sobre o sistema escolar. Em que sentido que seria? O sentido de que, por exemplo, nós vivemos uma era petista, esquerdista até agora. O MEC,
O Ministério da Educação exemplo, e da Cultura, que é o que determina o que as pessoas devem estudar ou não devem estudar, ele foi criado lá em Getúlio Vargas, né? Lá em Getúlio Vargas foi criado esse ministério. E ele já vem doutrinando uma mentalidade ideológica mesmo, essas doutrinações, desde lá. Então, assim, quando você é jovem, você quer mesmo se libertar. Você quer se libertar do seu pai, da sua mãe, do seu avô, você quer namorar. Isso aí é uma coisa do jovem, né? Mas aí quando você cresce, você fica assim, peraí, eu preciso trabalhar, eu preciso ter minha vida, eu preciso ter uma família, né? Ah, não, mas é porque família não é legal mais, né? Então, família é você, seu cachorro, seu gato, não sei o quê. É uma doutrinação, né? É uma doutrinação. E que beleza se for isso também, né? Mas é uma doutrinação. Ah, trabalhar. Não, trabalhar tá fora, porque o capitalismo, a gente tem que destruir o capitalismo e a gente tem que implantar o socialismo, porque todo mundo tem que ser igual na pobreza. Porque o que adianta um ser rico e o outro ser pobre? Então, assim, doutrinação na faculdade, doutrinação na escola, doutrinação política. O feminismo é uma doutrinação, uma doutrina que se você estudar o feminismo, você vai ver que louca que a Simone de Beauvoir era, e eu não tinha a menor ideia. Então, o que a gente está falando? Até perdi. Sobre a doutrinação da escola ser uma coisa esquerdista, socialista, eu te perguntei por que você achava que a escola especificamente era de uma doutrina socialista. Isso. E simples, porque hoje você não vê um professor de direita, você não vê um professor conservador de direita na escola e na faculdade. O Daniel O Daniel sabe disso, não sei se ele mas ele sabe que ele tem alunos esquerdistas que têm dificuldade em conversar com esses caras, né? Com esses meninos. Você não pode falar nada, os meninos vêm, eles te agridem, né? Porque perdeu o respeito total. O problema é esse, a falta do diálogo, né? A falta de tolerância e essa rotulação de você é vegano. É o que você falou, na hora a gente chega lá no que você perguntou. Como é que a gente vai chegar lá para a galera da direita? Como é que você vai chegar num ministro e vai conversar com ele? Você tem que ter um repertório de assuntos, você tem que entender a política que você está inserida, você não pode chegar lá com a sua emoção, genocídio, posso fazer isso, sabe? Isso depois, esse movimento que é tão lindo, os animais precisam tanto da gente. Está muito atrás, né? Uma coisa que, quando você para observar, a gente está realmente, assim, muito, 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 muito atrás, assim, é uma coisa que chega a dar uma certa agonia até, né? Mas me diz uma coisa, só queria voltar um pouco da mostra de cinema. Você falou, então, que não está mais rolando por causa da pandemia, é isso? Não, a mostra de cinema, ela parou de acontecer já tem um tempo. Eu viajei, mudei para os Estados Unidos, acho que ela chegou a acontecer no Rio enquanto eu estava fora, que ela também é itinerante, mas agora ela não está acontecendo mais, ela perdeu a força. Eu acho que muitas pessoas entraram no movimento, né? Muitas pessoas estão querendo holofotes, assim. Eu acho que a coisa se dissipou, né? Tem muita gente fazendo muita coisa dentro desse movimento vegano e que a nossa mostra ela acabou perdendo força. Mas eu acho que a gente pode conseguir voltar com ela a qualquer momento. Não sei, assim, também. Eu também não sei mais, porque o que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo é uma coisa revolucionária, né? Não sei. Eu não sei até que ponto mais importa você mostrar. Eu não sei se talvez, porque aí uma percepção minha, eu não vejo a ideia do veganismo tão prevalecente nas camadas mais baixas da sociedade. Eu vejo como uma coisa que nem falado, nem cogitado, entendeu? É uma coisa talvez ainda elitista. E eu não sei se de repente... tem essa coisa. Então, pois tem essa coisa de vegano elitista, tem essa coisa de vegano periférico, tem vegano pobre, preto, tem tudo quanto é tipo. Tem. Mas, assim, para a gente conseguir chegar nas camadas mais pobres e a gente falar com eles que o que eles estão comendo é horrível, é lixo,
a gente realmente precisa de ajuda do governo. A SVB, a gente conseguiu, estava junto com a SVB e foi implantado nas escolas municipais de São Paulo, merenda vegetariana. Então, Que isso legal. foi um grande avanço. Oh, Foi um grande avanço. Eu não sei a quantas anda isso, o pessoal da SVB sabe. E no Rio, eu consegui fazer uma mostra infantil, uma mostra de cinema infantil, lá no Morro do Cantagalo. Então, que eu maneiro. levei essa mostra, foi muito legal. Aí eu fiz no Jardim Botânico, mas eu trouxe as crianças do Cantagalo para assistir a mostra de cinema. E foi muito interessante. Mas você vê que existe uma grande dificuldade, porque a partir do momento que você fala para as crianças que é para elas não comerem mais os animais, elas não vão querer comer os animais mesmo. Só que elas têm pai, né? E o pai é que não deixa. Então você tem que conscientizar o pai, né? Você tem que falar assim, ó, então é um trabalho educativo, né? É um trabalho muito mais de que você precisa de ajuda do governo com as políticas públicas, com uma lei que fala, ó, toda segunda-feira vai ter merenda vegetariana para quem quiser, para quem não quiser. Nós vamos ter um acompanhamento nutricional. Nós vamos... Então, assim, é uma mudança de paradigma que nós estamos sendo os precursores disso. E provavelmente o planeta não vai suportar essa violência, essa crueldade toda que acontece. E provavelmente... Aguenta, sim. O mundo, infelizmente, né? pensando na história aí, enfim, de novo, a gente está só isolando os animais. A hora que eu falei no início dos negros, assim, com os índios, com os nativos, o carioca, uma coisa que eu não sabia, os cariocas eram uma tribo que ficava em volta da Baía de Guanabara e que foi completamente dizimada. Então imagina a audácia das pessoas dizimarem uma população e se chamarem daquela população. Tipo, olha, vocês não são os cariocas, você matou todos os cariocas, você não é um carioca, você matou os cariocas. Enfim, não sabia então, disso. Pois é, então assim, isso nos Estados Unidos, por exemplo, a cidade de Boulder, e do mesmo jeito que a cidade de Boulder foi feita, várias outras foram feitas assim. Eles chegaram no lugar onde já tinha um assentamento indígena, os brancos no caso, né? E aí eles falaram assim, bom, vocês estão chegando aqui, vamos ver, a gente mora aqui já, vamos ver onde é que vocês vão ficar, né? Tipo, aceitando já a presença deles. Aí assim, ok, vamos então marcar um banquete amanhã, sei lá, pra gente decidir isso, meio-dia banquete. Aí, como de madrugada, 6 de manhãzinha, os homens saíram para caçar, aí eles foram na aldeia, mataram todo mundo, e aí iam de um a um matando todos os índios e tomavam lugar para eles. Essa história de Boulder, no Colorado, por exemplo, entendeu? Então, assim, o mundo, infelizmente... A nossa história, ela sempre foi de violência, né? Ela sempre foi de um escravizando o outro, né? Brancos escravizaram brancos, pretos escravizaram pretos, não era de cor, era de humano para humano, né? Você vê, isso é bíblico, os hebreus foram escravos no Egito 450 anos, né? Então, assim, sempre escravizamos. E agora escravizar os animais é uma coisa que existe. Então, assim, não sei te dizer o que vai ser, não acredito em reencarnação, não acho que eu vou vir aqui de novo, que eu vou ver um mundo vegano, não acredito em nada disso. Eu acho que é uma escolha moral, ética, e que precisa ser repensada e reformulada enquanto pessoas que se unem em prol de um bem maior. Como tem um pai e um filho que não podem brigar por causa da criança, eu acho que o movimento vegano é mais ou menos isso. Assim, a gente precisa conversar para entender, porque eu acho que já é tão difícil falar com carnista sobre veganismo, agora ainda tem mais um peso de falar sobre veganismo e sobre política, que aqui, dá licença, que eu gosto da pessoa que está ali, dá licença que eu não tenho esse ódio, eu nem gosto, mas eu não tenho esse ódio todo que você tem, eu enxergo de outra forma, eu converso de outro jeito e eu não como os animais. E assim, respeita meu passado, respeita minha vida, eu sou vegana e ninguém tem nada com isso. E assim, o que acontece é que você é isolado. Aí tem gente que vira e fala assim,
bolsominions veganos não passarão. Seu cu, desculpa o palavrão. Bolsominions veganos não passarão. Ah, gente... Pois é, não, Não o dá, problema é né? confundir os rótulos, né, cara? De novo, uma coisa, outra coisa, outra coisa. E, enfim. Mas vamos falar de Flagstaff rapidinho aqui, que realmente eu queria ouvir de você do Flagstaff, da tua história lá em Flagstaff. Então, você chegou lá meio que para visitar, né? Visitar não, na cidade, obviamente, mas um amigo seu que havia falecido, que morava na cidade, né? Foi o motivo Então, pelo qual você foi lá? Então, essa história foi... a gente estava em Los Angeles, né? E aí eu e duas amigas, que eu fiz lá, amizade com duas brasileiras, e elas estavam indo morar em Nova York e fizeram a mudança de carro, de Los Angeles para Nova York. E eu fui com elas, eram 2 carros. E um levando toda a mudança e o outro a gente indo e parando. E aí, quando eu cheguei em Flagstaff, no Arizona... Primeiro, quando eu cheguei no Arizona... Eu achei uma coisa assim de outro mundo, né? Eu falei, nossa, que lugar que é esse? É muito único, né, cara? É muito... Os Estados Unidos é muito lindo, né? Muito lindo. E aí, quando eu cheguei em Flagstaff, eu senti aquela coisa diferente mesmo, né? Eu falei, nossa, que cidade, cara, que história, né? Porque por ali aconteciam uns bang-bangs, aquelas coisas de filme Várias mesmo, coisas, de que né? você vê ainda os resquícios, né? Aquele deserto, aquela coisa. E aí aconteceu que 20 anos atrás eu tinha perdido um amigo, muito amigo, e que tinha morrido em Flagstaff. Né? Ele tinha morado num hostel em Flagstaff trabalhando já naquela época, e ele morreu ali. E quando eu cheguei ali, e que eu me instalei num hostel, eu senti uma coisa diferente, né? Eu falei, gente do céu, me lembrou ele. Falei, será que foi aqui? Não é possível que foi aqui que o Luciano viveu e morreu, será que... E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, e aí, sim, tinha sido ali o lugar que ele tinha morado, o quarto que eu estava era o quarto que ele tinha vivido, e eu estava resgatando aquela história toda 20 anos depois, né? Então, para mim foi muito forte ter a história que eu vivi em Flagstaff, foi muito forte ter passado por ali, essa experiência nos Estados Unidos, no Arizona, foi uma coisa que não tem igual, né, Fernando? Só quem vive isso, só quem sai do país e que vive essas experiências lá fora, sozinha, com grana contada, né, assim, e sem perspectiva de volta, porque eu não tinha perspectiva de volta para o Brasil, não tinha a menor vontade de voltar para o Brasil em 2018, essa confusão de presidente, essa brigaiada toda e tal. Eu falei, não, quero ficar aqui, quero um visto americano, quero ficar aqui. Mas depois você vê que é uma grande ilusão, né? Porque você chegar nos Estados Unidos com uma mão na frente e outra atrás, achar que você vai casar. Eu achei que eu fosse casar com o diretor do Cowspiracy, né? No meu sonho de Alice, eu achei que isso fosse acontecer. Bateu na trave, mas não aconteceu. E depois falei assim, não, vou trabalhar. E o fato de você trabalhar e você também ter que encontrar alguém que seja responsável por você para te dar um visto de trabalho, muita confusão. Então, assim, acabou que valeu toda a experiência de ter morado em Los Angeles, de ter passado por Hollywood, que era um sonho de infância também, e acabei fazendo captando imagens de tudo que eu queria, assim, pesquisei todos os restaurantes veganos, as ONGs de proteção animal. Então, hoje, eu acredito que eu tenha uma bagagem muito grande dentro de vida e dentro do veganismo, dentro da história dos direitos dos animais. Então, contou muito. Sim. Flagstaff foi o que fechou a história, assim, com muita poesia, né? Foi Flagstaff. Eu acho que eu fui muito abençoada de ter chegado lá e vivido tudo isso. Sim, sim. Não, e fora dos Estados Unidos, eu não sei o seu sentimento, mas como me perguntavam aqui, hoje em dia está um pouco mais fácil, mas que eu comentava que uma vez ou outra que tinha alguma coisa não vegana no meu prato, alguma coisa assim, não, mas aí eu falei, então, se eu estivesse nos Estados Unidos, que tem muito mais opção no supermercado e tudo mais, a vida é assim para virar vegano.
Mas às vezes, cara, realmente tem coisa pra caramba pra fazer, e assim, nossa, e dinheiro até. E fora o lado financeiro, que as coisas veganas aqui são mais caras. Então, assim, uma coisa que eu senti muita falta voltando foi o quão mais fácil era ser vegano lá do que aqui. Era uma coisa muito mais cotidiana, assim, entendeu? Era um alívio. E Você chega na Whole Foods, você pega um sucão vivo, verde, assim, $2. é, Aí você quer comer o que você quiser, o que você quiser vegano, tem restaurante vegano, supermercado vegano, o que você quiser, né? Então, hoje dá uma tristeza muito forte você ver que a gente ainda engatinha nessas questões e muito por isso, né? A empresa que não é vegana não pode, imposto, o país todo amarrado de política, de corrupção, de não sei o quê. Então, e você ainda vê o movimento vegano que é para desatar o nó, querendo atar mais ainda, né? Então, pois é. você fica triste, né? Fica triste. Mas isso, de novo, é coisa do humano. Eu sempre dou o exemplo do Gandhi, cara. Só o que Gandhi queria é que as pessoas se entendessem e tal, e foram e mataram o cara. Só o que ele queria, eles estavam disputando lá Caxemira, então que tal vocês dois tomarem conta, vocês se unem e tal, pau! Assim, só o que ele queria é que vocês dialogassem e parassem de se matar. Eu não sei, eu já achei Gandhi muito bonzinho, mas eu já li umas histórias de Gandhi que ele era meio bizarrão também. Então, como é? Já não o lance, a história dele, obviamente, é uma história muito complexa, eu já li muito sobre ele, né? E ele, obviamente, teve uma vida normal, né? Até ele virar o Mahatma, né? Ele era Mohandas, né? Que era o nome verdadeiro dele. Mahatma é o iluminado, né? Então, Mohandas Gandhi é o nome normal dele de nascença. E ele morou na África do Sul muitos anos, e morou em Londres, ou seja, ele fez lá várias coisas de uma pessoa normal, entendeu? Só realmente essa coisa do Mahatma Gandhi que a gente conhece é muito à frente, entendeu? E tem um livro muito interessante. Você vai falar... Desculpa te interromper. Você vai falar aqui das músicas que a gente gosta? Porque então, eu botei a minha música aqui. Boa, então, vamos falar agora. Então, eu queria saber, eu ia até botar aqui para tocar, e eu queria saber da tua história com essa música, ou não tem história? É só uma música que você gosta muito. Tem aí no queue, não? Senão eu ponho aqui. Não, eu tenho aqui já. Na verdade, assim, quando você passa a sua infância, pré-adolescência, que aconteceu na década de 80, você vê que a gente é meio diferente, né, Fernando? Porque a década de 80, ela foi uma década muito fértil de coisas, né? Sim, de tudo, né? Banda, de libertação, de tudo, né? Então, essa banda, ela me marcou muito e eu fiquei apaixonada não era pelo vocalista, um deles era o vocalista, aquele outro lourão, assim, bonitão. Eu ficava querendo crescer para casar com ele, porque eu achava ele lindo, aquela voz linda. Então, eu só queria ouvir João Penca e seus miquinhos amestrados. Eu achava demais. E aí, essa música é que eu mais gosto, é a Popstar. E é engraçado quando uma música... Põe para tocar aí assim que você quiser. Música, né, em geral, tem até um documentário muito interessante chamado Alive Inside. Não sei se você conhece. Falando sobre música, sobre os estudos de música. Eu vou resumir aqui rapidinho. Foi basicamente um estudo sobre os efeitos da música medicinais, no caso, né? Em pacientes com Alzheimer, senilidade, qualquer tipo de problema, né, psíquico, né? E o impressionante como o uso da música ajudava absurdamente, literalmente como se fosse um remédio, assim, né? E vários pacientes e mostra nesse documentário, começa literalmente a primeira cena, é uma senhorinha assim, que tem 90 anos, ela tá toda curvadinha assim, né? E aí a pessoa conversando com ela, falando, e ela tá curvada assim, aí pergunta assim, então, o que você fazia quando você era mais jovem, como é que era a sua vida, etc., e só que ela falava assim, desculpa, eu não lembro, tô velhinha já, eu não consigo lembrar. E aí ele assim, posso tentar uma coisa? Aí botou no ouvido dela assim um headphone e começou a tocar Louis Armstrong, né? E aí quando começou a tocar, ela assim, that's Louis Armstrong. Aí ela começou a falar assim, nossa, a minha mãe botava isso toda vez que a gente ia na igreja, eu lembro que a gente botava de branco.
Meu irmão, a velhinha começou a falar, até ela chegou e falou assim, nossa, eu não sabia que eu conseguia falar tanta coisa assim. Enfim, então é todo um documentário sobre isso, falando até pessoas jovens, é interessante também de ver isso, não é só em pessoas mais velhas. Pessoas que têm uma condição de Alzheimer mais jovem, que tem um problema seríssimo, por exemplo, uma moça lá que tinha esse problema, conversando com ela, ela não conseguia falar. Aí ela botava o fone de ouvido, ela conseguia conversar. Aí olha a descrição dela, ela falou assim, enquanto eu estou aqui, aí ela apontou para a música, né? As memórias não fogem de mim. Então a solução para essa moça foi literalmente o dia inteiro andar com fone de ouvido, ouvindo música o tempo inteiro. Entendeu? Enfim, olha não estou só, dizendo que legal. você... E você sabe que você falando agora me remeteu ao que eu estou fazendo atualmente, que é audiobook, né? Que é audiolivro, que eu acabei retomando a minha carreira. Sobre isso agora. Acabei retomando minha carreira de locução publicitária, que eu era mestre de cerimônia, sempre gostei disso, que eu sempre gostei de falar, eu amo o microfone, eu amo falar. Então eu retomei essa coisa do audiobook e eu estava aqui lembrando que da onde que surgiu isso em mim, né? Eu fiquei pensando assim, você sabe que a minha infância, minha primeira infância inteira, eu só dormia com meus pais contando história para mim. Meu pai tinha um repertório de 5 histórias, era sempre as mesmas, sempre, e eu escolhia quais. E minha mãe inventava as histórias na hora, era sensacional, porque quando era minha mãe contando, eu falei, gente, já vem viagem. Então, assim, eu passei a minha infância dormindo, ouvindo histórias. Então, talvez agora, depois de velho, depois a gente faz 40, né, as coisas começam a voltar e você parece que começa a resgatar coisas e realmente a vida começa a fazer mais sentido, né? Então, a minha relação Quem era de agora... Minas? Sua mãe ou seu pai? Você falou sua mãe ou os dois são de Minas? Minha mãe. Engraçado, meu avô fazia a mesma coisa que você. Meu avô contava história, mas sempre inventada na hora. Isso deve ser uma coisa de Minas, isso aí. Era sempre assim, era uma história, ele inventava tudo naquele momento, assim, os nomes, tudo era naquela hora. Minha mãe é do sul de Minas, do interior de Minas, uma cidade pequenininha, chamada Campanha. Campanha. Bom, super tradicional, mineira, aquela coisa assim, bem interessante. Bom, mas aí eu agora tomei gosto por essa coisa da narração, tô cheia aqui de locução, de teste, de voz, então, eu retomei a coisa da música, porque junto das minhas narrações eu tô botando música, então eu tô vislumbrando esse universo. E aí, quando tem uma música que eu preciso, assim, me animar, né, dançar e ficar toda feliz, eu boto João Penca. Isso aí, põe aí. Porque o que você está falando é engraçado como a gente sente, né? A gente sente uma coisa. Você tá ouvindo? Se eu puser aqui, você escuta? Põe aí de novo, põe de novo. Da maneira. Tá ouvindo, dá pra ouvir. Eu sou melhor. É impressionante que a gente sente uma coisa, né? Quando a gente ouve uma música que é nossa, a gente sente uma coisa de quando a gente ouve uma música que é nossa, assim, que a gente adotou para nossa vida e tal. É impressionante o fator de confortável que a gente sente, que é o que eles veem nesse documentário, é o que eles falam que as nossas células do cérebro, elas se alinham. Então, por exemplo, senilidade, Parkinson, essas coisas assim, é um desalinhamento das ondas, sei lá, eu não sei te dizer agora exatamente. Quando a gente ouve música, elas se alinham. Então, nos pacientes que têm problema, se alinham por um tempo e depois desalinham de novo, porque é uma questão realmente fisiológica, não tem como mudar. Mas nós que não temos problemas menos ainda, você consegue sentir. Quando a gente está... Se, por exemplo, se eu não tivesse falado nada e tivesse colocado essa música para tocar sem você perceber, a sua expressão ia ser ia ser uma coisa de confortável, assim, de uma coisa meio muito de home, assim, né? Mas então, eu quero que você deixe aí, então, antes da gente terminar, justamente essa coisa da sua locução. Como é que te acha para poder fazer locução e algum projeto novo que você esteja começando ou não, enfim. Bom, como é que me acha para fazer locução? Meu material está no SoundCloud, que eu tenho estado todos os dias, eu estou bem atuante no SoundCloud. Eu vou botar um link na descrição desse live aqui, eu ponho um link do seu SoundCloud.
Na minha bio do Instagram tem o endereço. Eu só tenho o Instagram como rede social. E só. Eu estou captando porque eu descobri que é um universo imenso, tem inúmeras vozes, tem audiobook. Eu quero, inclusive, transformar os livros do... Eu já dei a ideia para o Dr. Eric, que é um nutrólogo vegano, e ele tem livros excelentes. Eu dei a ideia da gente transformar esses livros em audiobook. Ótimo. E eu quero falar. E, assim, Fernando, é um mercado que eu estou começando agora, assim, estou retomando agora, né, por causa da pandemia. Eu acredito que isso possa dar uma autonomia, uma independência financeira, porque o que aconteceu aqui em São Paulo foi que também a gente estava em vias de abrir uma casa de cultura vegana. Chegou a acontecer. Ela saiu nas mídias aí veganas, no Vista-se, saiu em algumas mídias, e ela já estava bem, assim, adiantado o processo, e aí veio a pandemia, fechou tudo, acabou, até virou um restaurante vegano lá. Agora, então, assim, esse plano não aconteceu. E, então, eu fiquei muito, assim... Eu me espiritualizei mais, na verdade, comecei a estudar bastante ciências políticas. Eu tenho uma gama de livros que eu estou há 1 ano estudando, só política mesmo, política brasileira, política internacional. Eu estou estudando com os meninos da Brasil Paralelo, que é uma produtora de cinema de audiovisual com conteúdo sensacional. Você conhece a Brasil Paralelo? Não conheço não. Depois você entra, eles têm o documentário deles chamado Pátria Educadora, foi um documentário que me abriu a cabeça para ver essa pergunta que você me falou, por que tem essa doutrinação? Foi o Pátria Educadora que me mostrou que nós somos doutrinados desde sempre. Então, eu acho que é uma grande oportunidade que a gente está tendo de se informar, o que antes a gente não fazia, né? A gente vivia ali no piloto automático e ganhar dinheiro, viver, não sei o quê. Acho que agora a gente está tendo um período de reflexão para saber que caminho a gente tem que tomar, né? Sim. Mas que bom, então tá. Então, para te achar, seria através do Instagram mesmo, né? Para fazer qualquer trabalho de locução e tal. E isso. Que bom. Bom, Fê, falamos a beça aqui, com certeza a gente vai ter uma parte 2, 3 aí à frente, ver as repercussões disso aí, que foram várias ideias muito interessantes que você falou e muito válidas, com certeza, diversos níveis. E, enfim, que bom. Muito obrigado mesmo por ter participado aqui. Obrigada a você, Fernando. Também fico muito feliz com essa sua iniciativa do Dr. Monkey Talks. Eu estou sendo uma das primeiras pioneiras aí nesse seu projeto, né? O Sim. Dr. Daniel também, que é um fera também de tudo. E eu acho que a gente vai ter esse material aí para as pessoas acessarem mais para frente. E que legal que vai virar um podcast também, não vai? Sim. E eu acho que da próxima vez, se a gente quiser conversar mais sobre isso, eu posso divulgar mais na minha rede, no Instagram, porque eu realmente não fiz nenhuma divulgação. Eu morro de vergonha de falar, de me divulgar, assim, gente, hoje eu morro de vergonha, acho que eu precisava de ter uma assessoria. E eu acho que é muito importante as pessoas... Então, a gente só teve, agora aqui a gente só tem 2 pessoas, mas eu acho que mais pra frente, eu acho que esse material gravado, ele vai ser ouvido e vai fazer sentido para muita gente depois, sabe? Muita gente que quer saber coisas pode acessar esse material e é isso. Tá bom, põe pra tocar a música aí, que aí eu desligo aí enquanto a música tá tocando, põe aí. Pra escola, as minhas notas são boas, mas eu não tô aí. Arrumo as malas e mando pro rapaz.